Pessoal, olha o canal Valdir Leal aqui de volta, trazendo respostas para os questionamentos de saúde e de enfermidades. Vamos ao que interessa. Hoje vamos falar dos ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, ômega 9, como fazendo parte da cadeia metabólica do sistema inflamatório e anti-inflamatório do nosso organismo. Vamos lá, eu sou Valdir Leal, sou terapeuta quântico. Se vocês apreciarem o vídeo, dê um joinha, dê um like e compartilhe essa informação para os seus amigos, seus familiares, para que todos possam entender como funciona a nossa cadeia inflamatória orgânica e a mesma cadeia anti-inflamatória para neutralizar as enfermidades que nos acometem. Então vamos lá, vocês vêm falar em ômega 3 e ômega 6. Qual a diferença entre eles? Vamos lá. O universo trabalha com energias. As energias são intercomplementares. Tem que haver uma diferença de potencial entre duas energias. Tudo no universo vibra, tudo tem energia, tudo gera corrente. Se gera corrente, gera potência, gera eletricidade. Nós somos seres elétricos, compostos por células que trabalham com eletricidade em sua essência. Bom, então, o que é que tem isso a ver com ômega 3 e ômega 6? Claro, a humanidade sobrevive até hoje porque ela soube enfrentar os processos inflamatórios da jornada. Como enfrenta? Com os processos anti-inflamatórios. Tem que haver um movimento. A lei da termodinâmica universal é bem clara. Tem que haver movimento, temos que ser dinâmicos, ninguém pode parar. E para haver dinamismo, tem que haver essa troca de corrente. Eu inflamo, você desinflama. É assim que funciona. Tá? Então, veja bem, quando um músculo vai crescer, por exemplo, por que é que ele cresce? Primeiro, ele sofre um movimento, ele sofre uma injúria na sua essência. Quando você sofre uma injúria na essência, esse tecido que foi injuriado, ele responde à injúria com uma inflamação, ele cresce. Por isso que o músculo, quando a gente se exercita bastante, ele cresce um pouco. Ele diz ao universo, eu estou presente, eu estou dinâmico, eu não posso parar, eu não quero morrer. Por isso o processo inflamatório é fundamental. Mas não podemos ficar apenas com os processos inflamatórios, temos que reagir com os processos anti-inflamatórios. Então veja lá, qual é o ácido graxo que provoca inflamação no nosso corpo? Ômega 6. O ômega 6 tem essa função proposital de causar uma inflamação, porque nosso organismo precisa da inflamação. Quando você leva um corte, em torno do corte, sua pele cresce, ela incha. Ali tem uma inflamação, ali foi a ação do ômega 6, que ativou o sistema imune para que gerasse um processo inflamatório. Então aquilo é natural, é benéfico. Mas posso ficar inflamado? Não! Eu tenho que desinflamar. Aí o ômega 3 trabalha no nosso metabolismo no processo anti-inflamatório. Ele vai lá na injúria e retorna ao que era antes, mas o benefício já foi causado. Ele retorna dizendo, está tudo equilibrado, vamos recomeçar de novo. Ninguém pode ficar no equilíbrio o tempo todo. A gente vai desequilibrar para poder haver dinamismo, corrente, fluxo de corrente e eletricidade. Então o ômega 3 vai lá e dá conta do recado. Mas tem que haver uma proporção entre ômega 3 e ômega 6 no nosso organismo. A nossa proporção ideal é que haja 4 moléculas de ômega 6 para 1 de ômega 3. O corpo admite até 6 por 1. 6 ômega 6 para 1 ômega 3. Ele sabe administrar essa proporção? Quando você supera essa taxa de ômega 6, além de 6 para 1, há um desequilíbrio que o corpo não sabe equilibrar, ou não tem condição metabólica para organizar. Então o processo inflamatório ele vai se tornar crônico. Por exemplo, a obesidade. Obesidade é o acúmulo de tecido adiposo, de gordura,
nossa epiderme, em nossas vísceras, existe a gordura abdominal, que é a mais crítica, a mais lesiva. Nós vamos falar disso em outras oportunidades. Vamos falar agora da inflamação causada pelo ômega 6 e do processo anti-inflamatório causado pelo ômega 3. Bom, então o corpo acumula gordura porque teve excesso de ômega 6 e falta de ômega 3 para neutralizar o processo inflamatório. Por que aconteceu esse desequilíbrio? Porque nós nos alimentamos de coisas que tinham excesso de ômega 6, muitos ácidos graxos inflamatórios. Por exemplo, os óleos vegetais, óleos de cozinha, aquele óleo que a gente usa para fritar ovo, qualquer coisa, aquele óleo vegetal. Aquilo a indústria inventou para que a gente não usasse mais as gorduras animais, como a banha de porco, por exemplo. Então, endeusaram o óleo vegetal, a mídia colocou uma indumentária bonita, uma roupa vistosa, e disse, esse cara aqui é do bem, porque é vegetal. Mas não sabe que para chegar àquela condição de óleo, ele tirou sua essência, o óleo deixou essencial para ser industrializado. Então, tivemos que pegar o carbono, que faz todos os óleos. Essas cadeias carbônicas foram complementadas com hidrogênio, são chamadas gorduras hidrogenadas. Então, esse carbono no organismo, ele já está completo com hidrogênio nas suas camadas que deveriam reagir com nossas células. Então ele vai só engordar porque não sabe para onde ir, porque não reage com ninguém, já reagiu antes de ser ingerido. Se ele não reage, vai ser colocado no tecido adiposo, porque não temos ômega 3 suficiente. Então, já que a gente consome esse óleo maldito, essas margarinas que tem gordura hidrogenada, a gente tem que consumir alimentos riquíssimos em ácidos graxos ômega 3, como, por exemplo, peixe. O peixe tem uma gordura que é riquíssima em ômega 3, principalmente os peixes de águas geladas, frias e profundas. Por quê? Ora, se eu tenho ômega 3 no corpo, eu tenho um sangue bastante fluido para que ele possa reagir às intempéries causadas pelo ômega 6. Ele tem que ser fluido. Imagine um peixe de águas frias, acima do trópico de Câncer, ou no Polo Norte. Se o peixe sobrevive ali, ele tem que ter o sangue que possa fluir normalmente no seu sistema, vamos dizer, cardiovascular. Então, para que haja esse fluxo normal do peixe, o sangue tem que estar fino, ele tem que estar imune a baixas temperaturas ou oscilações térmicas que travem o seu metabolismo. Por isso ele tem um sangue complexo em ômega 3. O que é que o homem faz? Vai naquele peixe, pega aquele peixe e tira o ômega 3 do seu sangue. O ômega 3, de sua essência, coloca em cápsula e nós, seres humanos, consumimos aquilo como suplemento, ômega 3. Agora, por que temos que consumir o suplemento? Porque nós abusamos no ômega 6. Se a gente deixar de comer coisas muito inflamatórias, a gente não vai ter um excesso de gordura acumulado na nossa epiderme. Aí você fala assim, não, mas eu como peixe. Um peixe de água doce, um peixe que foi do cativeiro. Peixe que foi do cativeiro, mesmo que seja salmão, ele tem na sua ração o excesso de ômega 6. Porque a ração que vai engordar aquele peixe tem que deixá-lo pronto para ser abatido no tempo recorde. Então ele tem que comer bastante ração, caprichada no ômega 6, que é altamente inflamatório. Logo o peixe engorda. E o ser humano, quando come aquele peixe, está inoculando em si aquele excesso de ômega 6 que tem na ração do peixe. Quer dizer, estamos engordando por tabela, estamos nos intoxicando por tabela, porque aquele salmão, ele não teria a cor natural da cor de salmão, que é meio laranja, criado em cativeiro, porque ele não comeu as algas que lhe proporcionassem aquela matiz. Então, a gente vai consumir um peixe colorido artificialmente, que já vai neutralizar as nossas vitaminas do complexo B.
E ainda tem excesso de ômega 6, por isso vamos só engordar, porque aquela gordura não vai ter ômega 3 suficiente para neutralizá-la. Por isso temos que suplementar. Então vejam como é fundamental a suplementação de ômega 3 para combater o excesso de ômega 6. Porque a gente tem que manter o equilíbrio. Pessoal, o equilíbrio é tão fundamental no nosso metabolismo humano, porque nós somos cópia do universo. O ser humano não está aqui sozinho, não está desgarrado. Ele gira em torno de alguma coisa. Ele tem que seguir um padrão de matemática universal. Você sabe que a Terra tem a Lua como satélite. E como é que a Lua se mantém gravitando em torno do seu núcleo, que é a Terra? Existe uma constante de proporcionalidade de gravidade, de gravitação entre a Terra e a Lua. Essa constante de proporcionalidade, segundo Isaac Newton, era feita mais ou menos assim: matéria atrai matéria na razão direta do produto das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Quer dizer, se a Lua afastasse um pouquinho mais ou um pouquinho menos, alteraria os ciclos circadianos que controlam o nosso organismo aqui na Terra. Nós somos controlados pela Lua e seus ciclos circadianos. O que é circadiano? Circadiano quer dizer cerca de um dia em latim. Cerca de um dia. 24 horas. É o tempo em que a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Então, para que mantenhamos esse equilíbrio, tem que haver uma proporcionalidade. Então, a proporção entre ômega 3 e ômega 6 também deve ser mantida, na razão de 1 ômega 3 para 4 ômega 6 ou até 6 ômega 6 para 1 ômega 3. De 1 para 6, 1 para 4, o corpo sabe administrar. Passou disso e todo mundo está nesse desequilíbrio. As pessoas ficam obesas porque querem, porque não conhecem essa informação. Então vamos deixar de comer alimentos inflamatórios e passar mais a comer alimentos anti-inflamatórios. Aí o ômega 3 é um alimento anti-inflamatório. Mas aí eu não sei se eu vou tomar um ômega 3 que seja rico em ácido eicosapentaenoico ou em ácido docosahexaenoico. O que é isso? São os dois ácidos que constituem o ômega 3, pentaenoico e docosahexaenoico. O DHA, que é o docosahexaenoico, ele é mais específico para as células do cérebro. O que é que ele faz em nosso organismo? Ele melhora a camada de gordura que envolve os nossos neurônios. É uma camada fosfolipídica chamada baía de mielina. Essa bainha de mielina, ela é como se fosse uma capa de um fio. Ela encobre os neurônios para que os neurônios possam trabalhar com eficiência e transmitir os impulsos elétricos gerados pelo cérebro para todas as nossas extremidades, todas as nossas células do nosso corpo. Então é fundamental que haja essa porção de DHA no ômega 3 que possa corresponder às necessidades orgânicas do nosso sistema nervoso. Ainda que no ômega 3, o EPA. Esse EPA, é o pentaenoico, o que é que ele faz? Ele atua nas células que são referentes ao nosso sistema cardiorrespiratório, no sistema cardiovascular. Ele melhora o ser humano em si, em sua circulação, em seu equilíbrio cardiocirculatório, cardiorrespiratório. Esse é o EPA. Então, o ácido graxo ômega 3, ele deve ser suplementado, você tendo em vista o que você quer suplementar. Você está com problemas de mielite? Você está com problemas de esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, aquela doença que faz isso, quando a gente treme a mão, é porque os neurônios estão com as suas baías de mielina descobertas por falta de camada fosfolipídica, ômega 3 e vitamina B12. Então os processos inflamatórios começam e nós começamos a ter um processo neurodegenerativo no nosso organismo apenas por carência de ômega 3, ácidos graxos riquíssimos, ou a vitamina B12. Isso é um assunto para outro vídeo. Bom, pessoal, mas o básico em ômega 3 e ômega 6 é exatamente isso aí.
Se vocês quiserem saber mais sobre como funciona o nosso sistema nervoso, tem outros vídeos no meu canal que falam sobre isso, tá? Então consultem lá. Um forte abraço para aqueles que seguem o canal Valdo Leal e um abraço dobrado para aqueles que não seguem, pois somos todos um. Forte abraço.